O roubo do Louvre escancara uma verdade incômoda sobre a Europa. No fim, o que está posto em xeque aí é a própria ideia mesma de uma civilização moderna. A Europa sempre se concebeu e se apresentou ao mundo como, então, o bastião, né, de um ideal civilizacional. E, no entanto, o que a gente tem percebido cada vez mais é como características anteriormente pensadas, né, de uma ótica mais periférica, então essa ideia de que a violência, a insegurança pública, enfim, tudo isso seria a característica mais marcante de países mais periféricos, países então mais pobres em desenvolvimento. Como é que ultimamente esses caracteres têm então adentrado, né, o continente europeu, os países centrais, de maneira muito profunda? E aí, não deixa de ser irônico que a principal joia roubada pertence à imperatriz Eugênia, que era então esposa do Napoleão III, que esteve à frente do Segundo Império Francês de 1852 a 1870, que foi um momento de expansão colonial francesa, né? O momento em que se consolida mais formalmente a ocupação da Argélia, que foi uma das colonizações mais violentas da história da França. É um momento também que se consolida a ocupação ali da Indochina, atual Laos, Vietnã, Camboja, enfim. E aqui então me interessa particularmente pensar aquilo que filósofos como Paulo Arantes, enfim, vão chamar de uma espécie de brasilianização do mundo, né? É como se aqueles caracteres então tipicamente brasileiros, mas aqui o Brasil tomado como uma metonímia para pensar então o que seja uma condição periférica, né? Uma condição então daquele país que, se pensado no todo, né, do sistema da economia mundo global, tá um pouco alijado ali do que sejam, né, aquelas prerrogativas centrais, enfim, do poder econômico, enfim. O Paulo, então, vai nos dizendo que a gente vê hoje uma espécie de brasilianização do mundo, né? Uma espécie de entrada desses caracteres mais periféricos nos países centrais. E aí não tem como deixar de pensar nisso como expressão daquilo que alguns teóricos, como Franz Fanon e Aimé Césaire, vinculados, então, a uma filosofia, né, e uma crítica do continente africano, né, propriamente africana, em relação aos processos coloniais, o que esses autores chamaram então de um efeito bumerangue da violência. É como se toda a violência que fosse em algum momento precisasse voltar. E nesse sentido, toda a violência, né, praticada pelo continente europeu, historicamente, né, sobre as suas colônias, é como se isso de alguma forma se convertesse em conflito social e em violência dentro do próprio continente europeu.